sou a professora Janaína. A aula hoje é matéria do segundo ano, soluções. Soluções, né? Soluções químicas, matéria do segundo ano. O que são soluções, né? A gente pode dizer que soluções são misturas homogêneas de duas ou mais substâncias. Então, a gente viu que existem as misturas homogêneas e heterogêneas. As misturas homogêneas, que só tem uma fase, eu posso chamar de solução. Então, a gente vai ter aqui, por exemplo, uma solução do ouro 18 quilates, porque ele é uma mistura homogênea, prata e ouro. Água e sal, água e álcool, o ar atmosférico, né? São misturas homogêneas, então a gente pode chamar de solução. Aqui a gente vai ter solução sólida, solução líquida, solução gasosa. As características de qualquer solução é o soluto, solvente. Soluto é a substância que vai ser dissolvida no solvente. Solvente é a substância que faz ou efetua a dissolução da substância. Por exemplo, o sal de cozinha com a água. O sal vai ser o soluto e a água é o solvente. Esse soluto ele pode ser gás, pode ser sólido. Geralmente sempre, né, é o componente menor quantidade. Já o solvente, na maioria das vezes, ele é líquido, pode também ser gasoso ou sólido no líquido. É o componente que tem mais quantidade na solução. Aqui a gente tem uma classificação das soluções. Elas podem ser sólida, líquida e gasosa. Sendo sólida, né, ela pode ser dos estados físicos agora, do soluto e solvente. Eu posso ter sólido, sólido, líquido, líquido, um sólido com um líquido, um gás com líquido, gás com gás. E a natureza dessa solução? A gente pode ter a natureza do soluto que está na solução. Ela pode ser molecular ou iônica. Então, aqui a gente tem uma solução sólida, uma solução líquida, que é o álcool e a água, e uma solução gasosa, que seria o ar. Aqui a gente vai ter água e sal, que seria sólido e líquido. Aqui água com gás, então eu tenho líquido e gasoso. E aqui a natureza desses solutos. O açúcar, ele é de natureza molecular, ele é um composto covalente. Já o sal, ele é um composto iônico. Os tipos de solução. Aí, de novo, sólida, aqui, por exemplo, o enxofre, ele é composto por outras substâncias ali. Líquido, a gente vai ter o exemplo, o mel, gasosa, o hélio no ar. Mistura versus solução. Uma mistura ela tem duas características. A composição ela pode mudar e manter algumas propriedades. O tipo mais comum de mistura é a solução, que é a mistura homogênea, que tem uma fase só, como eu já disse. Para que a gente faz soluções, né? Para que a gente prepara soluções? Para haver uma maior mobilidade de reações químicas. Por exemplo, se eu quero usar um reagente no laboratório e ele está no estado sólido, vai ser mais fácil para eu trabalhar se eu solubilizá-lo, né? Colocar ele num solvente, que quase certo vai ser a água. E também para eu medir pequenas quantidades de massas, entre outras coisas. Gases líquidos e sólidos que formam o nosso mundo, eles são misturas. Duas ou mais substâncias fisicamente misturadas, mas não quimicamente combinadas. Mistura sintética, por exemplo, vidro e sabão, tem poucos componentes. Já as misturas naturais, as misturas que vêm da natureza, como a água do mar, o solo, elas são muitas vezes bem mais complexas, né? Por exemplo, tem mais de 50 substâncias diferentes naquela mistura. Aqui a gente está vendo a composição das células, que é de uma simples bactéria, contém mais de 5.000 diferentes compostos. Então, de novo, as soluções elas podem estar no estado gasoso, líquido ou sólido. Gasoso, por exemplo, o ar, líquido, água com gás, sólido, ouro, 18, por exemplo, 24. O ar atmosférico é o exemplo mais fácil, mais comum de a gente falar de solução gasosa. Soluções líquidas. A gente pode ter água com gás, por exemplo, que aí um gás no líquido. Líquido com líquido, por exemplo, água e álcool e água. E sólido com líquido, por exemplo, sal de cozinha, que é NaCl, cloreto de sódio e a água. Já as soluções sólidas,
a gente também tem alguns tipos, por exemplo, um gás e um sólido, hidrogênio e níquel, um líquido e um sólido, amálgama e prata, um sólido, cobre e bronze. Os tipos de soluções. As soluções elas podem ser saturada, insaturada ou supersaturada. A saturada contém a máxima quantidade de soluto possível que eu consigo dissolver. Se eu colocar um pouquinho a mais, um grãozinho a mais, ele vai para o fundo e forma um corpo de fundo. Aí seria uma solução saturada com corpo de fundo. Então, eu posso ter solução saturada com corpo de fundo e solução saturada sem corpo de fundo. Já a insaturada é quando eu tenho pouco soluto e muito solvente. Então, é insaturada. Já a supersaturada é quando eu contém mais soluto do que o solvente presente pode dissolver. Quando eu conseguir, por exemplo, variar a temperatura, aumentar a pressão, alguma coisa assim, que fez com que eu conseguisse dissolver um pouco mais do que ela consegue. Então, essa seria supersaturada. As soluções elas podem ser iônicas ou eletrolíticas, é quando a gente tem o soluto iônico. Um exemplo clássico, o sal de cozinha. Então, seriam os sais, não só sal de cozinha, todos os tipos de sais, sulfatos, cloratos, e os ácidos também. Já as moleculares são não eletrolíticas, elas não conduzem eletricidade, mas comum é o açúcar, né? Água e açúcar. Solubilidade é a quantidade de substância que se dissolve numa determinada quantidade de solvente. Aqui está mostrando uma solução insaturada, né? Menos que 36 gramas desse sal na água, e aqui uma solução saturada, quando eu consegui dissolver 4 gramas e formei 40 gramas aqui. Perdão, aqui é a água e aqui é a água com sal. Quanto à quantidade de soluto presente, na insaturada aqui eu tinha 200 gramas de nitrato de potássio, na saturada eu consegui colocar o máximo, que era 1.400 gramas de nitrato de potássio, e na saturada com precipitado, ou seja, com corpo de fundo, eu consegui dissolver, coloquei 1.600, consegui dissolver 1.400 e 200 gramas precipitou, ou seja, foi para o fundo, formou corpo de fundo. Então, solução saturada, supersaturada é aquelas que eu preciso de condições especiais para solubilizar aquele soluto naquele solvente. Então, eu vario, às vezes, a pressão, a temperatura e consigo solubilizar mais do que eu podia. E é uma situação muito instável. Aqui, com apenas um toque aqui do metal ou uma perturbação que foi provocada, aquilo ali já se modificou, aquela solução e solidificou. A gente tem os diferentes tipos de concentração. Por exemplo, concentração molar. Vai ser o número de mols por litro de solução. A gente vai ter a molaridade, que é o número de mols do soluto por quilo de solvente. ppm e ppb, partes por milhão e partes por bilhão. Aí, 2 perguntinhas. Por que substâncias semelhantes se dissolvem e quais fatores estão envolvidos na solubilidade, né? As substâncias polar, a gente sabe que dissolve polar, e apolar dissolve apolar. E as substâncias, elas têm fatores, né, que fazem elas se misturarem. Tem as forças que existem entre soluto, solvente, solvente. Então, resumindo, a solubilidade de um soluto no solvente depende do equilíbrio entre a tendência natural e a mistura, e a tendência de um sistema ter menor energia possível. A gente sabe que existem as forças de ligação intra e intermolecular. Intramolecular seria ligação iônica, ligação covalente e metálica. Intermolecular seria a atração entre as moléculas ou entre os íons e moléculas entre íons e íons. Essas forças, elas podem ser fracas ou fortes, né? A gente tem diferentes tipos de força. E aqui mostrando as curvas de solubilidade. A gente pode ver que o nitrato de potássio, a solubilidade dele aumenta de acordo com o aumento da temperatura. Se eu pegar aqui, nitrato de potássio, cadê ele? Essa linha aqui.
à medida que vai aumentando a temperatura aqui, eu posso ver que o coeficiente de solubilidade ele também tende a aumentar. Então, o coeficiente de solubilidade é a quantidade máxima de soluto que pode ser dissolvida numa quantidade de solvente. À medida que eu aumento a temperatura, eu aumento esse coeficiente de solubilidade porque eu consigo dissolver uma quantidade maior de soluto no solvente. Então, a gente também tem os tipos de solução, as soluções mais diluídas e menos diluídas. Diluída é pouco soluto, concentrada é quando eu tenho mais soluto do que solvente, ou bastante soluto. Saturada eu tenho o máximo possível, e supersaturada é quando eu tenho um excesso de soluto. Aqui a curva de solubilidade para nitrato de brometo de potássio, perdão. A temperatura, né, vai aumentando e a gente pode ver que o coeficiente de solubilidade também aumenta. As soluções elas ainda têm os aspectos quantitativos, densidade, título, concentração comum e molaridade, que seriam os cálculos, né? Densidade, a massa da solução dividida pelo volume da solução, tem um exemplo aqui. A densidade, a água tem a densidade de 1 grama por centímetro cúbico. A gente sabe que a tinta ela é mais densa que a água, né? Veja que a tinta é mais viscosa, por isso. E o gelo, ele já é menos denso que a água, por isso que ele fica por cima. Título em massa, né? Aí vai ser a massa do soluto dividido pela massa do soluto mais massa da solução. Aqui a gente tem outro exemplo. Título em volume, que aí é o volume do soluto e volume do soluto mais da solução. Concentração comum, que é a maioria dos cálculos, que é a massa dividido pelo volume. Molaridade, concentração molar, que vai ser o número de mols dividido pelo volume da solução, o número de mols do soluto dividido pelo volume da solução. Concentração molar também. Aqui são outros exemplos. E aqui já entra em diluição.